Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. No Rio de Janeiro, o general interventor Braga Neto diz que vai manter a cúpula das polícias e que a ação militar no estado é laboratório para o Brasil. Em Brasília, ministro extraordinário da Segurança Pública toma posse. Pesquisa comprova que a leitura de histórias para crianças aumenta o vínculo afetivo entre pais e filhos, além de desenvolver a inteligência, o vocabulário e a criatividade dos pequenos. Em São Paulo, seguem as buscas por menino levado pela enxurrada quando tentava resgatar uma bola na zona leste da cidade. Procuradoria-Geral da República pede que o Supremo Tribunal Federal proíba o diretor-geral da Polícia Federal de interferir em inquérito sobre o presidente Michel Temer. Queda na temperatura muda a paisagem na Europa e afeta meios de transporte. No esporte, vamos falar da lesão do craque Neymar, que em princípio não era tão grave assim, mas depois de exames mais detalhados, foi detectada uma fratura no dedo mindinho, 2 meses fora dos gramados, voltando a jogar 30 dias antes da Copa do Mundo da Rússia. Dos livros saem muito mais do que histórias, né? Ao ler para os filhos, a gente dá risadas e até se emociona, né? E uma pesquisa feita em parceria com os Estados Unidos revela que a leitura em família traz benefícios duradouros para o desenvolvimento infantil. Penteava o cabelo, desejava boa noite aos pais dela antes de dormir. A Maria começou a ler para o filho quando ele ainda era pequenininho. No começo, era difícil acompanhar o ritmo da mãe. Mas agora, se a Maria fica uma noite sem abrir o livro... Agora ele cobra. Às vezes tem um dia assim que a gente chega mais tarde em casa, que eu estou mais cansada, mas ele não... Não, como? Tem que ler uma historinha antes de dormir. Os efeitos da leitura em voz alta para crianças foram medidos por uma pesquisa feita em parceria com a Universidade de Nova York, aqui no Brasil. O estudo reuniu mais de 600 famílias com filhos entre 2 e 4 anos, matriculados em creches públicas de Boa Vista, em Roraima. A contação de histórias aumenta a inteligência, o vocabulário e a memória dos pequenos. Mas este momento deve ser prazeroso e não uma imposição. O importante é que isso seja feito de uma forma muito natural e atento. O pai precisa estar atento às curiosidades, às dicas, às pistas que a criança dá durante aquele momento. A pesquisa mostrou ainda que a leitura faz uma diferença ainda maior se for feita em família, por estreitar os laços. O livro ele funciona como um instrumento para fortalecer as relações familiares, impulsionando o desenvolvimento cognitivo, social da criança. E você pode participar aqui do Jornal da Cultura, primeira edição. Mande suas perguntas, mande suas sugestões, suas críticas pelo Twitter com a hashtag JCPrimeira. E você também pode nos acompanhar ao vivo ou rever as reportagens na internet. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/jornalismo TV Cultura, e também no Facebook. Nossa conta é Jornalismo TV Cultura. A gente espera a sua participação. Atenção, estudantes, a cidade de São Paulo tem vagas de estágio abertas para alunos do ensino médio, técnico e superior. No total, são 3.000 vagas de estágio, tanto para alunos do ensino médio, o técnico, como também para os alunos do ensino superior. E esse número é 35% maior do que no mesmo período do ano passado. Douglas, quem pode se candidatar a essas 3.000 vagas? Hoje, qualquer estudante a partir dos 16 anos cursando o ensino médio técnico e o superior. Qual a importância do estágio para o jovem? Eu acho que esse momento é um momento de experimentar. Então, ele pode colocar em prática o que ele está conhecendo na escola. Os empresários também podem e devem aderir. É ótimo. Muitos empresários não sabem que tem a lei do estágio e a lei da aprendizagem. Além dos benefícios que este empresário vai ter para a inserção desse jovem no mercado de trabalho, ele vai estar contribuindo para a formação dessa mão de obra para o futuro. E todos os jovens que conseguirem uma dessas vagas também recebem uma bolsa. Eles recebem uma bolsa e é isso. Tem uma pequena variação do ensino médio para o superior, mas também recebem benefícios, como o auxílio transporte e muitas vezes o auxílio alimentação, o vale-refeição. Quem se interessou e quer se inscrever faz o quê? Excelente, é só acessar o nosso site, o www.ciee.org.br. No ambiente de estudante vai fazer um simples cadastro e com certeza a gente vai procurar uma vaga para você. Por
projeto de lei que regulamenta aplicativos de transporte como o Uber entra em pauta outra vez na Câmara dos Deputados. Quem traz outras informações para a gente é a repórter Marcela Terra. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Os deputados já tinham aprovado o projeto em abril do ano passado, mas quando passou pelo Senado, em outubro, os senadores mudaram o texto original. Eles tiraram do município o poder de autorizar a atividade e mantém apenas a função de fiscalizar o serviço. O Senado também retirou da proposta original a obrigatoriedade de que o motorista seja o proprietário do veículo e o uso de placas vermelhas nos carros. Quando uma proposta é modificada, ela volta à casa de origem para a nova análise. Somente quando acabar essa nova votação na Câmara, o projeto vai ser enviado à sanção do presidente Michel Temer. Aqui em São Paulo, a Defensoria Pública obteve ontem, segunda-feira, uma liminar que suspende novas restrições aos motoristas, de que o veículo seja licenciado exclusivamente pelo município de São Paulo e que tenham no máximo 5 anos de fabricação. Em nota, a Prefeitura informou que ainda não foi notificada da decisão oficial e vai recorrer. Ana. Tá certo, Marcelo, obrigada. Aldo? Notícia preocupante, os bombeiros retomam agora pela manhã a busca pelo menino que desapareceu ontem durante as fortes chuvas em São Paulo. Os trabalhos recomeçaram às 5h30 da manhã em 3 frentes, pelo córrego, por terra e de helicóptero. 35 homens do Corpo de Bombeiros foram escalados para as buscas pelo menino de 11 anos que desapareceu no córrego do Rincão, na zona leste da cidade, por volta das 3 da tarde. Segundo testemunhas, o incidente aconteceu quando o garoto foi pegar uma bola. Ele e os amigos jogavam futebol na quadra do prédio, mas a bola passou por um dos buracos da rede de proteção e foi levada pelas águas. A gente só realmente descarta a situação de vida quando realmente encontra possivelmente o corpo. Neste ponto, bem em frente ao condomínio para onde a família do menino se mudou há poucas semanas, o córrego passa sem nenhuma proteção e é comum as crianças virem até aqui. Segundo os moradores, uma menina foi levada pelas mesmas águas anos atrás. Seu corpo nunca foi encontrado. As buscas pelo garoto foram interrompidas ontem, às 7 da noite, pela escuridão e forte chuva. Com os temporais, a capital paulista ficou em estado de alerta. Vários córregos transbordaram. Choveu 18% do esperado para o mês de fevereiro. Para hoje, a previsão é de mais chuva forte a partir da tarde. Agentes de saúde saem em busca de quem ainda não foi vacinado contra a febre amarela na capital paulista. Uma população de 5 milhões de pessoas em todo o estado ainda precisa ser imunizada. Pois é, entre os motivos do não comparecimento estão a dificuldade de pegar um posto aberto e até o medo das reações da vacina. A febre amarela já matou 93 pessoas no estado de janeiro do ano passado até agora. Em menos de 2 meses, São Paulo passou de uma corrida desenfreada aos locais de vacinação para o encalhe de doses nos postos. Segundo a Secretaria da Saúde, 5 milhões e 100 mil pessoas ainda precisam tomar a vacina de febre amarela em 54 cidades. O número de não vacinados é pouco mais da metade do total estabelecido na meta de vacinação com a dose fracionada. Se a doença assustou em um primeiro momento, a população parece agora mais preocupada com os possíveis efeitos colaterais da vacina. Muitos boatos na internet relacionam mortes com a vacinação. De acordo com os dados oficiais, 3 pessoas morreram de fato em São Paulo por causa de reação à vacina. A vacina é extremamente segura. Algumas pessoas têm resistência a tomar a vacina porque acham que podem ter algum problema ou mesmo podem morrer. Exceto as pessoas que têm contraindicações absolutas para usar a vacina, todas as demais devem tomar. Se a população não vai até a vacina vem até as pessoas. Nessa comunidade, na região do Anhanguera, na zona norte de São Paulo, agentes de saúde percorreram as ruas praticamente à caça de quem ainda não se vacinou. A Otília foi pega em casa nessa ocupação. Você não tinha tomado ainda? Eu tava meio com medo, pra falar a verdade. Tanto pelos boatos que tinha, como pelo mosquito mesmo, mas... Te caçaram aí? Pois é, não teve como fugir. Fora da ocupação, moradores também foram convocados para se vacinar. Já tomaram a vacina? Já? Então tá bom.
Bora acordar, galera! Olha, vacina, vacina, vacina! Para ficar protegido, o Murilo até deixou o medo de lado. Doeu? Não. Protegeu? Vai brincar tranquilo? Vou. Bela lição. A economia colaborativa deve movimentar nos próximos anos 335 bilhões de dólares no mundo. Não dá nem para imaginar tanto dinheiro, né? Mas esse valor é 20 vezes maior do que há 4 anos. No Brasil, esta modalidade de negócio também está em crescimento. Uma bolsa por um perfume. A troca entre a designer Adriana e a perfumista Maria Fernanda envolveu os produtos que elas mesmas fazem. Um exemplo de como a economia colaborativa incentiva o talento dos pequenos produtores. O resultado do primeiro escambo foi muito interessante, muito promissor. Com a troca fica acessível para todo mundo. Quando você vai trabalhar por escambo, você está trabalhando com a pessoa, né? Não é a troca do produto. Você está pegando a energia da pessoa que faz aquilo, que vai executar o serviço. Então, é muito personalizado, é muito pessoal. As duas fazem parte do grupo de mais de 11 mil pessoas da página Escambo de Luxo no Facebook. As trocas envolvem produtos e também serviços. Médicos, dentistas, veterinários, todos esses profissionais que se apresentam, se doam, falam assim, peraí, olha, eu tenho uma coisa muito legal para doar e preciso de um jardineiro. Alguém quer fazer um tratamento dentário? Precisa e eu troco por jardinagem? Eu acho fantástico. A colaboração que acontece nesses projetos tem tudo a ver com a sustentabilidade. Apesar da palavra estar muito relacionada com o meio ambiente, ela também está ligada com as áreas econômica e social. Econômica porque defende formas de consumo mais conscientes e social porque busca mais cuidado com as pessoas. A economia compartilhada pode chegar a 30% do PIB do setor de serviços do Brasil a longo prazo. E para dar espaço a novas iniciativas de qualquer tamanho, nasceu o projeto O Poder da Colaboração. A plataforma realiza eventos gratuitos a cada 2 meses para empresas ou organizações não governamentais apresentarem suas ideias. Não é o consumo pelo consumo, é na verdade você poder emprestar, usar o que você tem, é você como produtor também das coisas e não só como consumidor passivo e receptor de uma indústria que está lá pronta para você comprar. A Polícia e a Receita Federal realizam uma operação hoje em 5 estados contra o comércio ilegal de ouro. A operação chamada Elemento 79, elemento químico ouro, cumpre 48 mandados de busca e apreensão no Amazonas, Minas Gerais, São Paulo, Rondônia e Roraima. São investigados crimes contra o meio ambiente, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, descaminho e organização criminosa. O esquema teria movimentado 30 milhões de reais. A Procuradoria-Geral da República pede ao STF que proíba o diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, de interferir no inquérito sobre as concessões dos portos, que envolve o presidente Michel Temer. E a PGR também decidiu nesta segunda-feira rescindir o acordo de colaboração de Wesley Batista e Francisco de Assis, do grupo JF, dono da JBS. Para a Procuradoria-Geral da República, o sócio proprietário da JF, Wesley Batista, e o executivo da empresa, Francisco de Assis, praticaram atos ilícitos antes e depois do fechamento do acordo de delação premiada. A procuradora-geral, Raquel Dodge, disse que eles deixaram de informar que o procurador Marcelo Miller prestou serviços ao grupo, enquanto ainda ocupava o cargo na PGR, o que configura corrupção de funcionário público. Além disso, Wesley Batista obteve ganhos no mercado financeiro com o uso de informações privilegiadas sobre a delação do irmão Joesley Batista, que gravou uma conversa com o presidente Michel Temer. O pedido de rescisão da delação agora vai ser analisado pelo ministro Edson Fachin, relator dos processos da Lava Jato no STF. Em outra solicitação ao Supremo, Raquel Dodge pediu que o ministro Roberto Barroso emita uma ordem para que o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, deixe de dar declarações a respeito de inquéritos em curso, sob pena de afastamento do cargo. O requerimento se refere ao inquérito dos portos, que investiga se um decreto do presidente Michel Temer beneficiou a empresa Rodrimar. Em entrevista a uma agência de notícias internacional, Fernando Segovia fez comentários sobre a investigação.
Ele disse que o inquérito seria arquivado, o que provocou forte reação dentro da Polícia Federal, principalmente entre os delegados que cuidam do caso. Por causa da entrevista, Segovia já teve que dar explicações ao ministro Barroso. Ele disse ao ministro que foi mal interpretado. 12h14, a lesão de Neymar no jogo entre PSG e Olympique de Marseille não era tão simples quanto se imaginava. O craque da seleção vai ter que passar por uma cirurgia e só deve voltar um mês antes da Copa do Mundo. Vamos ver. A lesão aconteceu no jogo do último final de semana. O PSG vencia o Olympique de Marselha por 3-0. Cavani, rolando contra, e Mbappé tinham feito os gols. Faltavam 15 minutos para o final da partida. E no lance bobo, sozinho, Neymar torceu o tornozelo. Até então era isso. Fez exames iniciais, nada de fratura. Mas ontem mesmo, mais à noite, o clube francês confirmou pelo Twitter que houve uma fratura do 5º metatarso, que nada mais é do que o dedinho do pé direito. Neymar vai realizar o procedimento cirúrgico no Brasil e será colocado um pino no dedinho quebrado. O tempo previsto de recuperação é de 2 meses, voltando aos gramados em maio, um mês antes da Copa do Mundo na Rússia. A cirurgia é semelhante à que o atacante Gabriel Jesus, hoje no Manchester City, precisou fazer no início do ano passado, quando fraturou também o 5º metatarso. Foram 2 meses e meio fora dos campos de futebol. O camisa 10 da seleção brasileira virou desfalque para os últimos 2 amistosos do Brasil antes do Mundial contra a Rússia e a Alemanha. Neve chega a muitas cidades da Europa e afeta o transporte. E ainda? A população aproveita mesmo para se divertir com o clima frio. De volta aqui ao Brasil, depois do intervalo, a gente traz para você a informação que em Brasília, o ministro da Segurança Pública toma posse. No Rio de Janeiro, o general interventor, apresenta o plano de ação e diz que a ação militar no Estado é um laboratório para o Brasil. A gente volta já já. Estamos de volta com as notícias internacionais. Uma onda de frio faz nevar em diversas cidades da Europa. Na capital italiana, Roma, por exemplo, não nevava havia 6 anos. A Praça São Pedro, no Vaticano, virou o palco de guerra, uma guerra de bolas de neve. Em Roma, a visitação ao Coliseu teve que ser fechada. As escolas também não abriram e as estações ferroviárias viraram abrigo para os sem-teto. Em Dubocogo, na Hungria, esse homem se divertiu deslizando no asfalto congelado. Há registros de neve também na Suécia, em Sofia, na Bulgária e em Oslo, na Noruega. Em Munique, na Alemanha, nem a temperatura de menos 8 graus afastou as pessoas das piscinas aquecidas. Quem não se anima muito em nadar também pode jogar um tipo de curling tradicional na região. Em Kaliningrado, na Rússia, onde as temperaturas chegaram a menos 10 graus, também teve gente se divertindo nas piscinas, mas essas não eram aquecidas. Haja coragem. O Partido Comunista Chinês propôs um pacote de mudanças no país. Entre elas está o fim do limite da reeleição. A votação deve acontecer no mês que vem e abrir uma brecha para que o atual presidente Xi Jinping se perpetue no poder. Xi Jinping deve ser reeleito para um segundo mandato, que vai até 2023, em março. Pela regra atual, após esse período, ele deveria entregar o cargo. Na China, o presidente também acumula a função de secretário-geral do partido. Desde que Xi Jinping chegou ao poder em 2012, vem liderando uma reforma partidária que tem, entre outras bandeiras, o combate à corrupção. 1.400.000 pessoas já foram punidas e outros 54 mil filiados são processados. Esses números contribuíram para a alta popularidade do líder chinês. Há apenas um obstáculo para que Xi Jinping se mantenha no poder. É tradição entre os comunistas que o presidente se aposente aos 69 anos. Hoje ele tem 64. Com a publicação da medida provisória que criou o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, o presidente Michel Temer dá posse, neste momento, ao ministro Raul Jungmann, titular da nova pasta. A posse foi agora há pouco no Palácio do Planalto. Os discursos destacaram o papel do novo ministério de fazer a integração entre as políticas de segurança dos estados e do governo federal. Qual o rumo, sobretudo, a dar a esse ministério? Diria que 5. Como aqui dito, coordenar os entes federados, coordenar e integrá-los dentro de uma política, efetivamente, de segurança pública, cidadã e nacional. Combater duramente, enfatizo, duramente, o crime organizado, mas sem jamais desconsiderar a lei
e os direitos humanos. Existem aqueles que propõem combater o crime através da barbárie, do afastamento, da desconsideração das leis. O Estado e a sociedade não podem se equiparar ao crime organizado. Não pode, sob pena de a ele se igualar. De acordo com a medida provisória, passam a integrar o novo Ministério Extraordinário da Segurança, o Departamento de Polícia Federal, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional, o Conselho Nacional de Segurança Pública, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ainda segundo a medida provisória, o novo ministério terá poder para requisitar militares e qualquer servidor público federal. Até agora, esse era um atributo exclusivo da Presidência da República, agora concedido também ao ministro Raul Jungmann. Ex-presidente do IBAMA e do INCRA e ex-ministro de Política Fundiária do governo FHC, Raul Jungmann deixou a pasta da Defesa para assumir o novo Ministério da Segurança Pública. Como é um ministério extraordinário, deverá ser extinto em dezembro. Junto com a medida provisória da nova pasta, o Diário Oficial da União também trouxe a nomeação do general da Reserva Joaquim Silva e Luna como ministro interino da Defesa. O Congresso tem agora 120 dias para votar a medida provisória. Se não for votada nesse período, ela perde a validade. Olha, além dessas medidas anunciadas em Brasília, que tem abrangência nacional, então elas realmente serão adotadas para todos os estados. No Rio de Janeiro também foram anunciadas agora pela manhã as metas para a intervenção na segurança pública ali do estado. São metas que terão abrangência aí nos próximos 10 meses. O general Braga Neto, que é um interventor federal, disse essa manhã que as medidas devem trazer a sensação de segurança à população. Essa é uma preocupação importante do gabinete de intervenção e que a primeira coisa a fazer é instalar, então, portanto, esse gabinete, né? O general Braga Neto afirmou que toda a sistemática de trabalho da segurança pública será mantida. Essa era uma das questões colocadas ali pelos jornalistas presentes. Portanto, com essa afirmação, ele deu a entender que a cúpula da polícia será mantida, né? Também ele disse que a eficiência do trabalho dessas polícias será avaliada. A ideia é fortalecer as corregedorias. Quando foi perguntado se o Exército, né, e esse gabinete atuariam e fariam frente à corrupção, né, às denúncias de corrupção contra as polícias, ele disse que o gabinete de intervenção vai fortalecer as corregedorias e também valorizar os bons policiais, punindo, portanto, os maus policiais. Ele garantiu que, portanto, não existe um planejamento para uma ocupação permanente das comunidades. Isso é um grande desafio, né? O Rio de Janeiro vive aquela situação das unidades de polícia pacificadoras, UPPs, que não surtiram efeito. Isso foi realmente uma ocupação permanente das comunidades que já não surtiu efeito. E a grande preocupação da população no Rio de Janeiro é depois que as forças militares deixarem o local, que vai ficar, né? Então, portanto, o general se colocou também nesse sentido, né? Ele disse que pretende também investir em viaturas e equipamentos novos, né? Policiais do Rio de Janeiro vêm, através das redes sociais, também se colocando, fazendo denúncias, postando fotos de viaturas sem gasolina, viaturas, né, sucateadas, sem condições de uso, nos pátios. Então, aí não ficou claro nessa coletiva de onde viria esse dinheiro, de onde viriam os recursos para resolver esse problema, né? Mas também ele disse que haveria reposição desse efetivo. O general Braga Neto disse ainda que é sabido que o setor de segurança pública do Rio tem problemas, né? Mas que ele nunca deixou de funcionar, adotou uma postura ali, né, de fazer uma contemporização com as forças de segurança do Rio de Janeiro que já vinham trabalhando. Quando você centraliza e unifica o comando, a tendência é que isso agilize o trabalho de inteligência. Mas elas sempre trocaram informações. O que deverá ocorrer agora é ter uma maior agilidade, tá? Com relação à transparência, vocês não precisam se preocupar, porque o sistema será transparente. O Rio de Janeiro, ele é um laboratório para o Brasil. Agora, se será difundido para o que está sendo feito aqui para o Brasil, aí já não cabe a mim responder.
Essa frase chama atenção, Laboratório para o Brasil. No final da coletiva, o general Braga Neto disse que teria hoje à tarde uma reunião com representantes das secretarias de segurança dos estados vizinhos ao Rio de Janeiro. É para se acompanhar. Ana. E ainda sobre a intervenção federal no Rio, a OAB quer explicações sobre o fichamento de moradores da Vila Kennedy durante a operação policial. E a violência na cidade continua. 2 assaltos, 2 vítimas. O advogado Marcos Gil de Souza, de 43 anos, foi baleado durante um assalto na Tijuca, zona norte do Rio, e não resistiu aos ferimentos. Em São Gonçalo, um jovem de 16 anos saía da escola quando foi assaltado. Ele levou um tiro. Na Via Dutra, altura da Baixada Fluminense, a Polícia Rodoviária apreendeu um carregamento com 45 armas, 40 mil cartuchos de munição e uma granada num carro que vinha de Foz do Iguaçu. O armamento seria entregue para traficantes do Complexo da Maré. Os soldados do Exército voltaram à Vila Kennedy ontem, depois de uma grande operação na última sexta-feira, em que os moradores foram fichados. A Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio, pediu explicações sobre os critérios desse fichamento, para apurar se ele não viola a intimidade dos cidadãos. O Exército nega qualquer ilegalidade. O Jornal Cultura Primeira Edição termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã.